Desde que chegou o dia, finalmente, de conversar sobre um livro que eu já tinha lido e que me impus um desafio. Eu ia reler esse livro para finalmente tentar entender o que o autor estava falando, que eu não conseguia entender lhufas da primeira vez. O livro de hoje é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E aí, será que eu entendi? Bom, hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu sei que essa edição meio feinha aqui, eu não gosto muito dela, mas era o que tinha pra hoje e foi onde eu li a primeira vez, onde eu li a segunda vez. E o que eu posso dizer pra vocês é que foram duas experiências completamente diferentes. A primeira vez que eu li Coração das Trevas foi em 2012, acho que eu marquei aqui na frente, não lembro mais. Acho que foi por volta disso, 2012, 2013, li agora em 2016, porque tinha alguma coisa que me incomodava nessa história, no sentido de que eu não admitia o fato de não ter compreendido a mensagem daquele autor, o que ele queria me dizer. E esse livro é um clássico, assim. Meu incômodo não era só por ser um clássico e eu não ter entendido. Meu incômodo é porque eu nem ao menos sabia se eu tinha gostado ou não de Coração das Trevas. Eu queria ter uma opinião formada sobre O Coração das Trevas. Nesse momento eu me lembro de Raul Seixas, né? Prefiro ser a metamorfose ambulante, mas whatever. Eu não tinha opinião nenhuma sobre o Coração das Trevas. Quando alguém me perguntava, eu dizia, não sei nem mesmo do que se trata. Acho que o livro narra uma viagem, mas que viagem? Pra onde? Como? Por quê? Então, era um livro que me incomodava e ficava aquela vozinha assim, lá no fundo da cabeça, dizendo, lê de novo, lê de novo. Nem que você odeie o livro, né? Mas sei lá, pelo menos eu entender, ter alguma opinião para expressar sobre ele. E aí eu incluí agora na maratona de inverno e acho que foi uma experiência muito boa, né, que eu pretendo fazer com outros livros que porventura eu não tenha entendido ou tenha captado pouca coisa. Acho que sempre faz bem a gente voltar para uma história depois de um certo tempo, né, depois de um tempo de estrada de vida e de outras referências que a gente vai acumulando, porque é bem possível que a gente tenha uma outra experiência de leitura. Foi o que aconteceu com O Coração das Trevas. Esse livro foi escrito pelo Joseph Conrad, um cara que era apaixonado por viagens, por descobrir coisas, por se lançar no desconhecido. E Coração das Trevas é muito a expressão disso, né? Eu quase poderia dizer que Coração das Trevas é uma espécie de livro de memórias, narrada pelo Marlowe, as memórias do Marlowe, mas as memórias indiretamente do próprio Conrad, que era um cara que desde muito novo, né, se lançou em aventuras marítimas para conhecer o mundo, porque ele diz uma coisa no prefácio de que ele sempre foi apaixonado por mapas e que dava muita tristeza a ele o fato de perceber que não havia mais lugares a ser descobertos. E isso eu me identifiquei muito porque eu tinha essa angústia quando eu era criança. Eu sempre fui apaixonada por mapas. Eu lembro que tinha um livro na escola, que eu era pequena, era As Aventuras do Marujo Verde. Era um livrinho tipo aqueles do Pedro Bandeira, não era de Pedro Bandeira, mas tipo aqueles. Em que esse papagaio, assim, o papagaio contava as aventuras dele num barco de pirata. E ele ia em lugares exóticos, que pra mim eram exóticos na época, era tipo Madagascar, Zanzibar. E aí eu ficava encantada com aquilo, porque pra mim eram lugares quase fictícios, quase lendários. Isso me atraía muito. E eu tinha uma certa tristeza quando eu olhava o mapa e dizia assim, poxa, tudo aqui tá desconhecido. Até a coisa da terra incógnita, né, que existia nos mapas muito antigos, isso me fascinava, porque eu pensava assim, poxa, lugares que ninguém nunca foi, que ninguém nunca pisou, o que é que tem lá? Tem espécies animais diferentes, tem espécies de plantas diferentes, isso me fascinava. E rolou essa identificação com o Conrad, porque ele fala mais ou menos isso também. Então sempre foi uma constante na vida dele buscar lugares novos, lugares desconhecidos. E o Marlowe, que é o personagem daqui, né, dessa história, também tinha essa ânsia de conhecer lugares novos, de se lançar em aventuras. Então esse livro foi escrito no começo do século XX e narra também, assim, a história se passa no começo do século XX, e aí nós temos um narrador, né, que eu vou chamar de X, porque não tem nome, não dizem pra gente quem é, o Conrad não fala. Esse narrador tá num barco com uma tripulação, e entre os tripulantes você tem o Marlowe, que é esse cara que numa noite, todo mundo meio ali entediado, sem ter o que fazer, tomando uma, e aí eles começam a conversar, né, os marujos começam a conversar, e o Marlowe começa a narrar essa viagem que ele fez há muitos anos para o interior do Congo, atrás de uma figura muito especial chamada Kurtz. Kurtz é um cara que é uma lenda, né? O Kurtz era uma lenda, a gente não sabia se ele era vilão, se ele era herói, mas com certeza era uma figura épica, mítica, tanto pela capacidade de sobreviver nos confins da África naquela época, quanto pela capacidade de eloquência. Dizia-se que Marlowe conseguia conquistar qualquer pessoa, qualquer público, e ele conseguia
ter qualquer desejo satisfeito pela capacidade de falar e de argumentar e de convencer as pessoas. Então Marlowe era uma figura realmente mítica. E aí o Marlowe vai contar essa viagem que ele fez rumo ao coração da África, rumo ao Congo. E aí esse encontro, primeiro toda a fantasia que ele criou em torno do Kurtz, depois o encontro com o Kurtz e o que se seguiu a esse encontro. É um livro foi muito interessante dessa vez, porque a lembrança que eu tinha da primeira leitura era uma leitura truncada, meio parada, arrastada, que eu tinha que ler em voz alta algumas vezes para conseguir compreender bem. E dessa vez não, foi uma leitura super fluida, como se eu estivesse lendo o diário de alguém. A minha impressão foi essa, de que eu estava lendo as memórias de Marlowe, porque a ideia é meio que essa mesmo. Marlowe rememorando, ele está nesse barco, né, no Nelly, rememorando, contando para esses marujos essa viagem que marcou definitivamente a vida dele. Ele era um homem antes e um homem depois de encontrar Kurtz e de ir ao Congo. E isso é um reflexo da própria vida do Conrad também, que teve esse divisor de águas antes da ida ao Congo e depois da ida ao Congo. Tanto que depois que ele passou por essa experiência, ele precisou escrever O Coração das Trevas. Deixa eu olhar aqui na minha peça, o que é que eu tenho que falar de essencial que eu achei interessante, né? O que é que eu observei? O tempo todo o Marlowe tá muito perplexo, muito abismado, muito chocado, mas muito fascinado também por esse encontro com uma cultura que é tão diferente a dele. Cada vez que ele vai entrando mais na África e que ele vai vendo costumes diferentes, valores diferentes, um cenário diferente, mais ele fica naquele misto, naquela ambivalência entre medo e fascínio, e isso deixa ele extremamente angustiado, né? Ele vê costumes que ele considera bárbaros inicialmente, e o Conrad traz muito isso, né? Aquela história do encontro com o selvagem, do selvagem que não tem consciência, né, de certo e errado, e que você precisa ensinar isso para o selvagem. E aí ele começa a perceber que não é bem assim que a banda toca, né? Que você está tendo um choque de culturas nesse encontro, né? Um encontro de universos extremamente ricos. Tem muitas coisas que assustam ele, mas tem muitas coisas que fascinam ele também, porque são coisas que ele nunca viu. Eu acabei de fazer uma resenha sobre Laranja Mecânica, que eu falava muito da escolha ética, né, das decisões que tomamos na vida, de ser bom e de ser mal, de ser correto, de ser errado, o que é certo e errado, de liberdade, o que é liberdade, em que medida temos liberdade, o que é que fazemos com a nossa liberdade. E acho que o Coração das Trevas se aproxima muito desse tipo de reflexão, porque é um dilema pelo qual o Marlowe vai passar, né, de quando ele se confronta com essa cultura que ele não conhece, quando ele se confronta com essa cultura que ele não conhece, com esse mundo que ele não conhece, e com esse personagem que ele criou na cabeça dele, pelo que ele ouviu e que ele começou a pensar, que é o Kurtz, ele começa a rever todos os valores, todas as noções de certo e errado, todas as ideias preconcebidas sobre a África, sobre o Congo, sobre a vida, sobre o que é ser homem, sobre responsabilidade, etc. Então é muito bacana esse tipo de discussão que o Marlowe faz com ele mesmo, esses dilemas éticos nos quais, ou com os quais o Marlowe trava um embate. Uma passagem muito bonita que eu achei foi no final, né, mais pro finalzinho, quando o Marlowe começa a se observar e perceber que ele não é mais aquele homem que embarcou naquela viagem pro Congo, que era um jovem inocente, não digo inocente, que era um jovem mais ingênuo, que achava que, era tão ingênuo que achava que conhecia muita coisa do mundo. E só quando ele chega lá é que ele começa a entender quão vasto é o mundo e quão impossível de conhecer e entender completamente é o mundo. E aí ele diz, né, que é como se ele tivesse, quando ele volta para conviver em sociedade, ele não se encaixa mais. Porque é como se ele tivesse, sido apresentado para ele um segredo, né, se fosse tirado um véu do mundo, e agora ele olhava para as pessoas, achava tudo muito superficial, achava tudo muito deslocado, tudo muito desconectado, fora de lugar, e ele não se encaixava mais. Então, assim como essa viagem para Marlowe foi um divisor de águas, eu acho que essa viagem para Conrad também foi, e aí ele precisou lidar com essa experiência, elaborar, né, essa experiência que ele viveu, ele precisou escrever, ele precisou falar sobre isso, ele precisou colocar para fora. Aí eu li semana passada, não vou lembrar quem foi o autor que disse isso, não foi o Hemingway não, foi um dos grandes, que disse que para entender algumas situações que a gente vive, para purgar algumas situações, para dar sentido a algumas situações, a gente tem que escrever o que vier à cabeça, escrever sobre tudo, escrever como se não tivesse amarras nem filtros, e eu acho que foi bem isso que o Conrad fez aqui. Eu acho que o Coração das Trevas foi a forma que o Conrad achou para elaborar a experiência tão forte, tão preciosa e tão desorganizadora que foi chegar ao Congo.
É isso. Sim, eu gostei do livro. Se não ficou claro com a minha empolgação até agora, eu digo, né? Concretamente, gostei muito de Coração das Trevas. Finalmente entendi porque é um clássico. E quero ler, inclusive, outras coisas de Conrad, porque gostei da narrativa dele e foi outro encontro com o livro. Se você tem aí algum livro do qual você ou não gostou, ou não entendeu, ou sei lá, ficou uma sensação meio esquisita na primeira leitura, eu te aconselho que deixe passar um tempinho e releia, porque pode ser que você tenha uma boa surpresa como eu. É isso, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo no gostei. Se você leu Coração das Trevas e quiser conversar um pouquinho, sem spoiler, é claro, sempre, deixa aqui embaixo seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, eu sempre digo isso, se quiser fazer alguma pergunta sobre o livro, sobre esse vídeo, sobre qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo e que aí a gente vai conversando e vai se conhecendo um pouco melhor, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!